Bolsonaro está inelegível por conta de quê? Alguém sabe falar? Por ter roubado os nossos cofres públicos? Por ter dado a mão ao Cesare Battisti, que matou 4 pessoas e tem condenação eterna lá na Itália, mas que tem deputado aqui e outros deputados que deram a mão? Foi por isso que Bolsonaro está inelegível? Claro que não. Bolsonaro está inelegível por conta de uma reunião com o embaixador. Olha que grande perigo para as eleições. Perigo para as eleições não é a condução parcial do TSE, não, que impediu o cara de fazer live na sua própria casa, que impediu dele de usar as imagens do 7 de setembro. Quem ataca a democracia sou eu, que chamo Lula de ladrão. Esse é o discurso dos políticos bolsonaristas, em geral, para dizer que o Bolsonaro é um coitadinho perseguido, e que ele não cometeu nenhum crime. Aliás, esse é o discurso do próprio Bolsonaro, nos últimos dias, já sabendo que será indiciado por outros crimes. Porém, a realidade é totalmente diferente da mentira que os bolsonaristas tentam espalhar. Na verdade, o Bolsonaro responde a 17 processos na Justiça Eleitoral. Basta uma condenação para ele se tornar inelegível, e essa uma condenação já ocorreu. Ocorreu no primeiro processo, aquele da reunião que ele fez com os embaixadores. O Bolsonaro utilizou a estrutura da Presidência da República para fazer uma reunião com os embaixadores de vários países e colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, inclusive falando a respeito do adversário, falando de si mesmo, ou seja, fazendo campanha, usando a TV Brasil, que é um organismo também estatal, para divulgar essa reunião. Ele foi condenado a 8 anos de inelegibilidade, ou seja, não pode ser candidato até 2030. É simples assim. O Bolsonaro ficou inelegível por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Isso está previsto na Lei das Inelegibilidades. O resto é choro de bolsonarista. Mudando de assunto, mas falando ainda de bolsonaristas, vejamos a surpreendente proposta do Pablo Marçal ao Boulos e ao Ricardo Nunes. Galera, bomba urgente. E essa vai parar o Brasil. Tenho certeza que vocês não esperavam por isso. Eu também não. Uma grande reviravolta pode acontecer aqui na Prefeitura de São Paulo. Já peço a vocês que compartilhem esse vídeo, deixem o comentário para engajar e a curtida. O Pablo Marçal, terceiro colocado na disputa aqui pela Prefeitura de São Paulo, está desafiando o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes para uma sabatina em suas redes sociais. É isso que você ouviu. O Pablo Marçal está colocando seu canhão de comunicação à disposição dos dois candidatos a prefeito de São Paulo. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso, e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Olha, o Guilherme Boulos já disse que aceita e trucou o Ricardo Nunes a aceitar. Eu tenho certeza que o Ricardo Nunes, assim como o seu padrinho político, que é o covardão Jair Bolsonaro, vai fugir desse debate, vai fugir dessa sabatina. Então eu gostei dessa iniciativa do Pablo Marçal, mas quero ouvir vocês aí nos comentários. Mudando de assunto, mais uma vez, Lula reapareceu, depois do tombo, e já fez seu primeiro discurso. O discurso foi para a cúpula dos BRICS, que acontece na Rússia. Vejamos alguns trechos do discurso. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais não excludentes, em que a voz dos governos propondere sobre interesses privados. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar
para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Falando ainda de assuntos internacionais, ligados ao Brasil, o governo Milei deu uma péssima notícia para os golpistas do 8 de janeiro, que estão tentando se refugiar na Argentina, para fugir da justiça brasileira. E o sonho acabou. Isso porque os bolsonaristas que foram para a Argentina para fugir da justiça brasileira se deram mal mais uma vez, já que o governo da Argentina, do Javier Milei, mudou a lei sobre o refúgio e a Argentina não dará mais refúgio para pessoas condenadas nos seus respectivos países. Ou seja, a Argentina não dará refúgio para os bolsonaristas condenados pelo STF naquela ação penal sobre o dia 8 de janeiro. E esses bolsonaristas deverão ser extraditados para o Brasil para cumprir a respectiva pena imposta pela justiça brasileira. Tá aí, pessoal. O sonho de impunidade dos bolsominions acabou e já tem gente aí falando que o Milei virou comunista só porque ele está entregando para a justiça brasileira pessoas condenadas pelo STF. É isso aí, pessoal. Simples assim. Para finalizar o vídeo, vejo Lula dando uma lapada no Bolsonaro, quando perguntado sobre a situação eleitoral do seu principal adversário, para 2026. Acho que os bolsonaristas vão ficar irritados com a resposta, mas é a mais pura realidade. Também peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, e sigam todos os perfis citados. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer informações atualizadas e análises de qualidade. Se Bolsonaro consegue reverter a situação de inelegibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos e em 2026 estará fora da praça política? Eu não me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição, ele situação, imagina agora que eu sou situação, ele é oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Como não amar esse velhinho, né, gente? Falou tudo aqui, né? Pra que ele vai ter medo do Bolsonaro se ele ganhou do Bolsonaro com a máquina na mão, sendo presidente, podendo ali mostrar todos os seus feitos como presidente, no qual ele não teve nenhum, por isso que mandamos ele cascar fora. O Lula fora 10 anos da política, depois de ser preso, né, de um jeito, para ele não poder candidatar e derrotar o Bolsonaro em 2018. Ele voltou para a eleição, conseguiu ganhar do Bolsonaro, mostrando que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. O Bolsonaro foi um péssimo presidente, então por isso que ele saiu do poder. Não foi porque o Lula entrou na eleição. Então, se quiser vir um Bolsonaro que venha, Michele, Tarcísio, Caiado, tudo junto, meu filho. Papai Lula, ele se garante no trabalho, se garante como presidente. A gente não tem medo de ninguém, não. Se a gente já ganhou de vocês uma vez, por que a gente não vai ganhar a segunda?